pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Kleber Costa e seja bem-vindo aqui ao Neurodivergente. Nesse vídeo aqui a gente vai continuar aprofundando aqui em Linux para você ter a bagagem necessária e poder prosseguir aqui na nossa mentoria de engenharia de confiabilidade e dominando aí esse sistema, pelo menos no que tange às tarefas que você provavelmente terá que executar como engenheiro de confiabilidade caso você acesse uma máquina Linux para executar algo, beleza? Então hoje a gente vai falar aqui sobre como você consegue encontrar ajuda interna no sistema sem depender de internet, isso para comandos e isso para entender profundamente o funcionamento do sistema e conseguir fazer uma implementação sem referências externas, o que é muito bom. Nós temos uma comunidade muito viva no Linux, tá? Nós temos documentações incríveis, how-tos que são sensacionais na internet, porém nada se equipara à documentação criada por quem desenvolveu a ferramenta, né? E isso a gente tem dentro do sistema. Além disso, a gente vai dar uma olhada aqui em como aproveitar o histórico de comandos e entender o que foi executado dentro do teu sistema em algum momento por algum outro usuário, beleza? Bom, antes da gente seguir aqui, não se esqueça, tá, já de curtir esse vídeo, tá, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo, beleza? Então é isso, vamos embora colocar a mão na massa agora. Bom, pessoal, então vamos dar sequência aqui. Eu já estou logado aqui, tá, na minha máquina virtual. E a gente vai começar aqui entendendo que dentro da Shell Linux, tá, existem comandos embutidos, que nós chamamos de built-in, tá? É importante entender que a Shell, ela é um programa, tá? Tá aqui o binário dela, a gente consegue encontrar a localização desse binário através da variável Shell. E existem diversas shells, tá bom? Se a gente der uma olhada aqui, ó, em /etc shells, você vai notar aqui, ó, que existe uma configuração aqui, tá? Em um arquivo. E essa configuração, ela diz aqui que existem diversas shells aqui que a gente pode utilizar. A SH, a bash, rbash, dash, né, ksh, tem diversos flavors de shells, mas a padrão do Linux é a shell bash, tá bom? Então, dentro desse programa, shell bash, né, a bash, existem programas que são built-ins, comandos, na verdade, né, que são built-ins. E o porquê disso, né? São basicamente para a gente ter uma maior performance em comandos que são executados corriqueiramente quando você loga, tá bem? Um exemplo disso é o comando pwd. O comando pwd, como ele é muito utilizado, ele está encapsulado dentro do shell bash, tá? Ele está no núcleo, está no core do shell bash ali. Então, para comandos internos, a gente consegue uma ajuda de como utilizar esse comando. E essa ajuda se dá através do comando help, tá bom? Então, se você rodar o help sem nenhum argumento, ele vai trazer para você todos os comandos que são built-ins, ou seja, que estão dentro da shell bash, beleza? Bom, então aqui, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, né, a gente sabe que existe o pwd, que é muito utilizado, e um que é o mais utilizado ainda, que é o cd. Então, se a gente rodar aqui help e o comando cd, ele vai trazer uma ajuda rápida aqui de como utilizar o cd. Então aqui você consegue ler essa informação e entender de quais maneiras você pode usar esse comando, tá? Outro comando aqui que também é built-in, como eu falei, é o pwd. Tá aqui a forma rápida de ajuda de como você pode usar esse comando. E um outro é o history, né? O history, ele é um comando que traz para você o registro de tudo aquilo que foi digitado na terminal, tá bom? Na shell, nesse caso. Então, beleza. Então, comandos internos built-in, se você não souber quais são, vocês pode rodar só help, vai trazer essa lista aqui. Se você conhecer o comando, você vai passar help e o comando como argumento, né? Nesse caso aqui, vamos lá, help cd. Ele traz aqui toda uma ajuda de como nós devemos utilizar o CD, de todas as maneiras que é possível utilizar o CD. Beleza. Agora, e se o comando não for interno?
né? Vamos, por exemplo, entender aqui o ls. O ls aqui é o comando de listagem, e se a gente rodar aqui um help ls, ele vai dizer para a gente o seguinte, ó, não existem tópicos de ajuda, né, que batem aqui com o ls. Tente help ou man-kls ou info ls. Beleza, então quer dizer que eu não tenho uma ajuda rápida para o ls? Não necessariamente, tá? Eu posso utilizar o help agora como um parâmetro e não como um programa. Então eu posso colocar aqui ls --help. E aí eu vou ter aqui a ajuda de como que eu utilizo o comando ls. Mas é importante entender que o ls é um binário, ele está instalado no sistema, ele está apartado da shell, beleza? A shell chama esse binário à execução, por isso ele não é built-in, tá? E ele não tem uma ajuda através do comando help, mas ele possui um parâmetro, o ls possui um parâmetro que é o help e pode ser utilizado. Isso significa que nem todo comando vai ter o parâmetro help, beleza? Ok, então aqui a gente entendeu como que a gente consegue uma ajuda rápida. Tem uma forma também que é através do comando info, tá? Então aqui, por exemplo, ó, info ls. Ele vai trazer aqui uma navegação, tá? E essa navegação, ela é bem interessante, tá? Porque ela basicamente ela descompacta um conteúdo que está em USR Share Doc. E esse conteúdo te permite uma navegação por hiperlinks. Então aqui estão os hiperlinks, está aqui nesse menu. Então aqui, ó, eu quero ver aqui ó, o formato de saída geral, né, do comando ls. Eu dou um Enter, ele me carrega aqui para essa seção. Se eu quiser sair aqui desse info, eu uso a tecla Q. Tá? Então o info ele vai te ajudar também, só que pode ser que ele não esteja instalado na tua distribuição. Se acontecer isso, você vai rodar o comando sudo apt install info. Se você tiver numa distribuição derivada do Red Hat, como o CentOS, você vai rodar o sudo yum install info. Pode ser que o pacote tenha outro nome, aí é outro processo para você encontrar qual é o pacote que vai trazer o comando info, tá? Mas basicão é isso aqui. Então, beleza, né? O info, ele vai atender a comandos aqui que estão fora da shell, e a gente pode fazer um teste para ver se ele consegue trazer informações de algo que é built-in da shell. Vamos ver isso aqui com o CD que a gente sabe que é built-in. Ele vai dizer que não tem nenhum item para CD, justamente pelo motivo dele estar built-in na shell. E aí você vai ter que trabalhar com help, beleza? Bom, então a gente já entendeu aqui que existe uma forma de ajuda rápida para comandos que são built-in na shell, e existe a forma de você coletar informações também para comandos que são externos à shell, que estão aí instalados dentro do teu sistema. Beleza, agora, e sobre a localização? Como que eu consigo a localização de um binário que eu julgue importante? Vamos conhecer aqui o comando whereis. O comando whereis, ele traz a referência do binário, aonde esse binário está, de arquivos de configuração e arquivos de documentação. Então, por exemplo, se eu rodar o whereis para o comando pswd, ele vai trazer para mim aqui, ó, que ele encontrou as seguintes referências para o pswd. Um binário. Aqui, em breve, você vai entender FHS e vai saber por que a gente sabe que é um binário, mas é bem simples de entender, né? Está dentro de USR bin e está lá o pswd. Existe também um arquivo de configuração, etc pswd. Existe um manual aqui, tá? Existem, na verdade, 3 manuais aqui sobre o pswd, tá bom? E aí eu já vou te explicar o porquê que eu usei o pswd aqui. Foi proposital, porque o pswd existe tanto um arquivo de configuração, que é o etc pswd, o arquivo de configuração, né, que é um dos responsáveis pela base de autenticação Unix, e também um binário, um programa chamado pswd que você pode utilizar para atualizar a sua senha, tá bom? Então, aqui a gente consegue a informação de onde está o binário, aonde que está arquivos de configuração e documentação relacionada àquilo que você está buscando. Agora, se eu quiser só o binário, aí eu vou trabalhar com o which pswd. Ele vai trazer para mim esse binário aqui. E aí você pode perguntar, mas
para que eu vou aprender isso, né? Onde que isso vai ser importante? Se você for criar uma automação e utilizar o Shell Script como linguagem, e você quiser permitir que essa sua automação ela seja agnóstica à distribuição, o it é uma boa pegada, porque você pode criar uma variável, né? Por exemplo, eu vou declarar aqui var PSWD, e como valor dessa variável aqui, eu vou colocar entre crase, tá? Eu rodo aqui o it PSWD. Esse acento aqui, tá? Ele vai priorizar a execução desse comando. Então, quando a shell ler isso daqui, ela vai ler primeiro o it PSWD, vai executar, vai retornar esse valor, e depois de retornar o valor, ela vai ler a parte da esquerda, que é a declaração da variável. Então, ó, se eu der um eco agora aqui na nossa var PSWD, tá lá, eu tenho o caminho correto do binário. Então, independente da distribuição que eu tiver, se eu declarar essa variável em um script, ele vai encontrar o binário que eu preciso e ele vai estar ali disponível. Então, a automação através de script, ela se torna agnóstica. Beleza? Ela vai rodar em qualquer distro, a não ser que o binário não esteja instalado, o binário que você está utilizando, tá? Então, beleza, a gente já entendeu aqui o which, né? O whereis, o which, o help e o info. E agora vamos entrar aqui na parte de manuais aqui de documentação, tá? Então eu vou começar aqui limpando a minha tela aqui com o comando clear. Legal. Vamos entender que existe um diretório aqui, ó, /usr share doc. Esse diretório aqui, a gente falou sobre ele previamente quando eu rodei um info, né? O info, ele desempacotou ali informações, né, sobre o ls, né? Então, se a gente procurar aqui, ó, aqui eu não achei o ls aqui, então ele buscou em uma outra referência, mas se a gente for olhar uma referência específica aqui, eu vou olhar aqui o iptables, por exemplo, tá? Que é um binário que manipula um recurso do kernel para controle, né, de pacotes, tá? Então é um firewall. Pronto, netfilter é o firewall e ele existe como um módulo do kernel e nós utilizamos alguns binários para manipulá-lo. Um deles é o iptables, é bem antigo. Hoje você vai ter o nftables, né? Vai ter uma série aqui de binários que vão poder interagir, manipular o netfilter. O netfilter é um recurso de baixo nível, a gente precisa de um binário para manipulá-lo de uma maneira mais simples. Então tá aqui, né? A gente consegue encontrar, a gente sabe que tem uma documentação sobre isso, legal. Agora, existem manuais também, tá? Então se eu procurar aqui em usr share man, eu vou encontrar aqui diversos diretórios. É interessante entender que tem uma sequência de diretórios aqui que são níveis de manuais. Cada um tem o seu respectivo nível, então é tudo separadinho, tá? E existem também em idiomas específicos, tá bom? Isso é muito legal porque a gente consegue ler um manual no nosso idioma se existir a tradução. Então aqui, por exemplo, se eu quiser entender o que existe traduzido para português do Brasil, eu vou listar aqui, ó, existe o manual do nível 1, 5 e 8, que são justamente aqueles que você mais vai utilizar, tá? A nível de certificações Linux, vão te cobrar também um conhecimento sobre níveis de manuais. Então vamos entender os manuais aqui. A gente sabe que em português existem alguns conteúdos, isso aqui não garante que é tudo, tá, gente? Existem conteúdos traduzidos. Se eu for olhar aqui o nível 1, ó, tem desses comandos. Se eu for olhar aqui o nível 5, tem de alguns outros arquivos aqui, e do nível 8 de alguns outros comandos, mas notem que não é um vasto conteúdo traduzido para português, tá? Agora, se eu quiser de fato entender como que é essa estrutura organizacional de manuais no Linux, eu vou rodar o comando man. Vou olhar o manual dos manuais. E tá aqui, né? Assim que eu abro, ele fala aqui, ó, uma interface do sistema para referenciar manuais. Beleza, né? Aqui tem algumas opções aqui em sinopse de como que eu posso executar. E aqui está os níveis de manuais que é imprescindível que você conheça caso você esteja buscando também uma certificação Linux, tá?
Tirando isso, tá? O que é importante você dominar aqui é entender qual é o propósito do nível 1, nível 5 e nível 8. Mas vamos falar sobre todos aqui rapidinho, tá? Então, manual nível 1 é para executáveis e programas. Então, binário, arquivo executável, tudo que for categorizado dessa forma e for conhecido pelo sistema, tá? For uma coisa padrão aqui da distribuição que você está usando, teoricamente você tem grandes chances de encontrar referências de manual aqui no nível 1. Nível 2, chamadas de sistema, funções providas pelo kernel. O nome já diz tudo, não vou precisar aprofundar aqui, tá? Mas aqui basicamente você vai entender como que existem funções providas pelo kernel e as chamadas que são executadas para essas funções. Nível 3, bibliotecas. Tá? Então aqui você vai entender as bibliotecas. Tá? Aqui está library calls, chamadas, né, de bibliotecas, tá? E basicamente a biblioteca é um trecho de código que vai ser utilizado por um programa para executar uma função, tá? Bom, nível 4, arquivos especiais. Usualmente aquilo que é encontrado em /dev. No Linux, o /dev é um diretório que vai referenciar dispositivos de hardware e dispositivos que não existem no hardware, mas são utilizados como abstrações para fazer controle do sistema. Nós chamamos eles de pseudodispositivos, tá bom? Então, vai ter um arquivo lá que vai simbolizar o teu dispositivo de disco, outro que vai simbolizar ali o teu dispositivo de rede, outro que vai ser um pseudodispositivo como dev_random, dev/null, e você vai entender melhor disso no conteúdo de FHS que eu vou colocar, tá? Bom, então, o nível 4 são esses arquivos especiais, usualmente o que está no /dev. O nível 5, formatos de arquivos e convenções. Resumindo, arquivos de configuração e, né, as suas configurações de fato. Né, por que daquela configuração, tá? Então, bem completo. Nível 6, jogos. Nível 7, miscelânea, né, incluindo aqui macros e convenções. Então aqui é para você entender de macro, tá? Você vai executar uma operação enfim, macro é uma coisa muito relacionada a fazer uma operação com uma macro específica, tá? Bom, nível 8, administração de sistemas. Aqui são comandos administrativos, aqui comandos administrativos de sistema para o root, administrativos mesmo, tá? Então aqui são comandos do root. E nível 9, rotinas do kernel. Esse manual aqui dificilmente você vai encontrar, até porque ele nunca foi estabelecido de verdade. Então, ele não é padrão, ele não é standard, tá? Mas existe o espaço destinado à documentação de rotinas do kernel Linux, tá bom? Bom, você aperta a tecla Q para sair do manual, tá? E aí, o que é importante aqui você entender, tá? O nível 1, o nível 5 e o nível 8, tá? Principalmente em certificações isso é cobrado, tá? E é interessante que você até nota que quando a gente listou aqui o que está traduzido em português, os poucos itens que estão traduzidos são 1, 5 e 8. E aí, beleza, né? Como é que, então, eu utilizo um manual aqui? Lembra que eu falei que o PSWD, ele existe um binário, né? Vamos lá, ó. Which PSWD tem um binário, tá? Mas também existe aqui um arquivo em etc PSWD. Legal, né? Se eu quiser conhecer mais sobre o PSWD, teoricamente eu rodaria man PSWD. Só que se eu fizer isso, eu vou cair na documentação, no manual, que está relacionado ao binário, tá? Porque a lógica desse programa man é a seguinte, ele pega a primeira referência. Então o man PSWD, ele abriu aqui, ele disse para mim que é o nível 1. Lembre-se que o nível 1 é comandos comuns para o usuário, tá? O PSWD é um desses comandos, porque ele muda a senha e todo usuário tem o direito de mudar a sua senha. Então tá aqui, né? Agora, e se eu quiser descobrir o arquivo? Aí eu tenho que passar o nível, tá? Então, ó, eu sei que, vamos lá, comandos essenciais normais do usuário, nível 1 de manual.
arquivos e configurações nível 5 e comandos do root do administrador nível 8, tá? Então, man5 passwd, ele trouxe aqui, ó, passwd, the password file, né, o arquivo de senhas, tá? Então, ó, não é muito bem um arquivo de senhas, tá? Ele já foi no passado, né? No passado o passwd guardava as senhas criptografadas do usuário, mas essa prática acabou porque devido ao permissionamento do passwd, um usuário comum podia olhar para o passwd e através dessa leitura ele pegava ali aquela senha criptografada e podia quebrar essa senha por um método de força bruta. Então, saindo aqui do nível 5, vamos entender então que se eu quiser fazer da maneira mais correta, eu vou rodar a man1 passwd para ver o binário, vai estar aqui, para ver o arquivo de configuração, o 5, e se eu quiser ver aqui um comando do root, né, vamos lá, man, eu não preciso colocar o 8 se for um comando que só existir para o root, tá? Eu vou rodar aqui, ó, man iptables, ele abriu o iptables nível 8, tá, porque é do root. E agora, se eu quiser entender mais, por exemplo, vamos dizer que você ficou aqui super interessado, né, no manual de nível 2, chamadas de sistemas e rotinas do kernel. O que você pode fazer? Man, o nível que você tem interesse de estudar e o intro. Então tá aqui, ó. Aí você consegue ver aqui, ó, intro, nível 2, manual de chamadas de sistema. E aí você vai ler aqui, vai entender, né, vai estudar aqui o que, né, você achar interessante, tá bom? Agora, e o conteúdo em português, como é que eu visualizo ele? Bom, vamos lá. Espero que eu acerte aqui, que eu não lembro direito aqui não. Mas é man-l, e aí a gente passa aqui qual é o idioma, PTBR, coloca o nível do manual e passa aqui a referência que nós queremos estudar, tá? Então, consegui aqui, ó, man-l de language, PTBR, o nível que eu quero e o manual. Então, estou olhando aqui o arquivo de senhas traduzido em português, então aqui eu posso, ó, masterizar esse conhecimento e entender exatamente esse arquivo. Não vai existir isso para tudo, tá? Eu vou procurar aqui agora do nível 1, né? Vamos ver se o binário também está traduzido. Não tá, né? Não tivemos essa sorte, mas tudo bem. Se você quiser contribuir com a tradução do Linux, é muito simples, tá? Só você buscar, por exemplo, vai aqui num fórum aqui, né? Tem os fóruns oficiais, tem a wiki do Debian, do CentOS, de qualquer distribuição, e você pode contribuir com esse projeto traduzindo os manuais, tá bom? O que é algo muito legal para a comunidade. Bom, então entendemos aqui os manuais, entendemos que existem 8 níveis de manuais e agora vamos falar de alguns comandos que também vão nos ajudar e estão relacionados a manual. Vamos imaginar aqui que você quer executar você lembra o nome de um comando, mas você, ou né, um parâmetro que você usou aqui, mas você não tem certeza, né, de qual nível de manual que ele está, você quer chegar nesse ponto aqui. A gente tem um comando whats, tá? Que ele é muito direto aqui. Então, por exemplo, eu vou botar aqui whats nftables, tá? Que também é um binário que manipula o netfilter. Ele disse aqui para mim, ó, que está no nível 8, tá? E aqui, ó, é uma ferramenta administrativa, né, que funciona como um framework para filtragem e classificação de pacotes. Basicamente, é um binário que manipula o netfilter igual o iptables para você fazer o controle, né, e o roteamento de pacotes, tá? É firewall, ponto. É um firewall, né? É um binário que manipula o firewall do Linux que está na camada do kernel. E a gente descobriu aqui que ele está no nível 8. Legal, né? Agora, se eu rodar aqui um whatis para o ping, né? Que é um comando aqui que é para testar a comunicação de rede através do protocolo ICMP. Então, beleza, ó. Envia um ICMP echo request para hosts em uma rede. E aí tem um echo reply que volta, né? Uma resposta. Está no nível 8, também interessante. Então, ping ele é um binário do root, mas o usuário comum pode utilizá-lo, tá? Só existem algumas funções ali que você não vai conseguir utilizar, mas é porque é direcionado para o root. Mas o ping, o meu usuário comum aqui, ele pode pingar, por exemplo, aqui, ó, vou enviar 4 pacotes,
para o google.com. E tá aí, né? Estou enviando os pacotes e o google.com me respondeu, tá? Beleza. Então a gente sabe que existe o WhatIs, que vai trazer essa informação para a gente, e o WhatIs ele olha um banco de dados. Esse banco de dados no Debian, tá? Ele é construído através do comando catman, tá? Se você rodar o comando catman, vai demorar um pouquinho aí e ele vai construir isso para você, tá? E um detalhe, esse comando só pode ser rodado com root, tá? Então, por exemplo, você daria um sudo su, né? Ou um sudo catman e rodaria esse comando, tá? Eu não vou fazer isso agora porque vai demorar para ele construir essa base, tá? Em distribuições derivadas do Red Hat como o CentOS, o nome do comando é makewats, tá? Makewats, ele constrói essa base de dados para que você possa encontrar, tá, esse conteúdo. Existe um outro comando de busca também aqui, que é o locate. Ele também utiliza uma base de dados, mas em outro vídeo eu vou entrar nesse mérito quando eu começar a pegar comandos de busca, tá bom? Então, por hora aqui, entendemos aqui que existe o WhatIs, tá? Ele vai trazer a referência, né, de onde está o manual daquele programa que você conhece o nome. Agora vamos imaginar que você não conhece o nome. Putz, né? Eu sei que o programa ele mudou a senha de grupo de um usuário, tá? Eu sei que existe um programa que faz isso, mas eu não sei o nome. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar um comandinho chamado apropos. Então, apropos, tá? E aqui eu quero saber sobre senha. Então, vamos lá. O que eu tenho relacionado a password no meu sistema? Nossa, voltou muita coisa, né? Mas esse é o intuito, tá? O apropos, ele vai pegar esse password aqui, vai entender ele como uma string, vai olhar nas referências de manuais do sistema e qualquer manual que referencie a palavra password, ele vai trazer para você. Então, se você está procurando um comando, mas você não lembra qual é o comando, só que você sabe o que ele faz, ele altera uma senha. Beleza, dá um apropos aqui e o nome, né, desse comando. Esse comando aqui, ele é a mesma coisa que você usar uma flag do man com o K, tá? Man menos K, ele vai trazer o mesmo resultado, tá, pessoal? Bom, beleza, né? Então a gente entendeu um pouquinho aqui de manual, né? A gente já deu uma passada muito boa aqui, né, em ajuda e tal. E agora tem um ponto bem interessante aqui, que é entender o histórico do sistema. Se você usar as setas direcionais do teu teclado, você vai ver que tudo que você digitou vai estar aqui disponível, tá? Por que isso existe? Porque existe uma configuração que guarda o histórico de comandos executados na shell. Essa configuração, a gente pode visualizar alguns parâmetros dela. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser olhar aqui, ó, o tamanho do meu histórico, eu vou dar um echo na variável histSize. Tá com 500. O teu deve estar diferente aí, que no Debian o padrão é 1000, tá? É porque o meu eu alterei aqui. Então, eu posso alterar o número de linhas que o meu histórico vai guardar? Pode. Então, nesse caso aqui, eu vou te mostrar como. Vamos redefinir essa variável. histSize. histSize igual a 1000. Tá? Aqui eu vou dar um export. O export, ele seta a variável para ela ser aplicada na sua shell corrente e em qualquer shell subsequente à sua. O que isso significa? Que se eu executar um programa a partir de uma shell que eu dei um export em uma variável, essa variável vai transitar para a área de execução desse programa e ele vai entender que ela está configurada daquela maneira, tá? Então, ó, pronto. Agora, se eu der um eco aqui, ó, mudou para 1000. Maravilha, né? Agora, se esse conteúdo ele fica aqui armazenado, se ele ficar só em memória, a gente vai perder isso porque vai ficar volátil, né? Então ele tem que ser escrito em disco, e ele é escrito. Existe uma variável aqui que é o histFileSize, que guarda o número de linhas que será armazenado em um arquivo. Esse arquivo, ele guarda 2000 linhas do meu histórico. E aonde que está esse arquivo? Se você rodar um ls-a, você vai ver que existe um arquivo chamado bash history.
tá aqui todo o seu histórico, tá? Então, se eu rodar um cat aqui no meu ponto bash history, eu vou conseguir visualizar todos os comandos que foram executados no último login do meu usuário. Tá aqui. Legal, né? Então eu consigo encontrar. Então essa referência, enquanto você está logado, ela fica em memória, tá? Quando você fechar o seu login, ela será escrita naquele arquivo. Então, por exemplo, aqui o meu histórico está cheio de comandos, né? Eu posso limpar esse histórico? Posso. Vou rodar aqui um history "-c". Clear. History clear. Pronto. Limpei o meu histórico. Se eu usar as setas direcionais, não vai ter nenhum comando, tá? Porém, tá? Eu continuo tendo um histórico dos outros logins que ocorreram antes dessa minha autenticação e ele está aqui no Bash History. Beleza? Então, se alguém tentar limpar algumas ações que foram executadas em um servidor e causaram algum dano, e essa pessoa somente rodar o comando History, isso pode funcionar somente para a shell que ela estava autenticada, tá bom? Mas se houve um login anterior, tudo que foi feito vai ficar ali nesse arquivo Bash History, beleza? Bom, além disso, né, existe também, eu vou subir a root aqui, porque o root ele tem um histórico aqui também com bastante, né, conteúdo aqui. E vamos conhecer aqui o comando fc, tá? Que é o find command. O fc ele vai olhar o histórico do usuário e vai procurar aqui por padrão pelas últimas 15 linhas executadas. Então, se eu der um fc-l, eu consigo ver aqui quais foram os últimos 15 comandos que o root executou. E isso serviria para qualquer usuário, contanto que o histórico esteja armazenado no Bash History, tá bom? Ou em memória ainda não tenha sido limpo, tá? E aí, beleza. Eu consigo filtrar isso aqui? Consigo. Ah, eu quero pegar somente as últimas 2 linhas. Pronto, peguei. fc-l-2. Então eu pego aqui as últimas 2 linhas. E agora, né, o ponto mais interessante que eu mais gosto aqui de utilizar, que está apoiado no histórico de comandos. A busca reversa, é o Reverse iSearch. Segura a tecla Ctrl aí e aperta R. Você vai entrar no Reverse iSearch e no Reverse iSearch você vai digitar algo que compôs um comando que você executou. Vamos imaginar que você fez um comando aqui super complicado e você não lembra como é esse comando e você não está com paciência de buscá-lo no histórico. Você vai dar o Reverse iSearch e vamos colocar aqui que esse comando tenha sido feito com o cp. Ah, eu sei que eu copiei algo, mas eu não lembro para onde. cp, digita cp, ele vai trazer a primeira referência que existe no histórico. E se não for a referência correta, você vai apertar Ctrl e vai digitar R para ele ir para a segunda opção, depois para a terceira, e assim sucessivamente até encontrar o comando que você está buscando e não lembra exatamente como foi executado, tá bem? Então, aqui a gente falou sobre comandos aqui de ajuda interna do sistema, sobre comandos aqui que vão buscar a localização e a documentação, tá, de uma entidade do sistema. A gente acabou aqui também falando de manuais, que é um tópico super importante, tá, para você conseguir ajuda no sistema sem depender de uma documentação externa ou de algo que nem sempre reflete aquilo que os desenvolvedores da ferramenta quiseram alcançar quando criaram essa ferramenta. A documentação interna do sistema, ela reflete exatamente aquilo que os desenvolvedores daquele programa quiseram alcançar e documentaram, tá bom? E aí você vai usar o manual. E além disso, a gente deu uma olhada aqui em histórico, então acho que tá de bom tamanho aqui, que o vídeo já tá muito longo. Bom, agora chegamos aqui à conclusão do vídeo, né? Nesse vídeo aqui a gente trabalhou aqui com comandos internos de ajuda, a gente entendeu o encapsulamento de alguns comandos na Shell Bash do Linux. A gente trabalhou aqui coletando informações sobre programas, sobre arquivos. Demos uma aprofundada aqui nos manuais e trabalhamos aqui com comandos que lidam também com o histórico para você poder entender o que foi executado no teu sistema em alguma outra autenticação de algum outro usuário, beleza? Bom,
Antes da gente encerrar aqui, não se esqueça de curtir esse conteúdo, tá bem? Então curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse conteúdo, tá? Com outras pessoas que vão achá-lo relevante, tá bem? E eu te vejo aí no nosso próximo conteúdo. Obrigado pelo seu tempo e até mais. Valeu!